Olá, esse é o fichamento do texto 5, Elementos de Semiótica Aplicados ao Design, de Lucy Niemeyer. Eu achei esse livro bem tranquilo, a linguagem foi super acessível, eu acho que foi o melhor texto até agora. Consegui compreender tudo, sério, muito tranquilo, adorei esse texto. Agora vamos às partes que eu grifei, mais ou menos o meu entendimento sobre o texto. Primeiro ele começa o texto falando sobre o modo de produção e como ele se modificou ao longo das épocas. E aí eu grifei essa parte aqui. Não basta algo ser formalmente agradável, ser funcional, prover uma boa interface. É mister também o produto, portar a mensagem adequada, dizer o que se pretende para quem interessa. O produto difunde valores e características culturais no âmbito que atinge. Depois ele fala sobre o design e a comunicação. Nessa parte eu grifei. O produto diz de si próprio suas qualidades e características, o seu modo de produção, o que serve, para quem se dirige. Eu também grifei aqui na parte para que serve a semiótica no design. Pinto, 1995. Na medida em que o objeto tende a se revelar por meio de seus signos, a semiose seria então o processo que abre a possibilidade contínua de futura restauração desse objeto. Depois o livro, começa a abordar sobre os conceitos que nós estudamos na cadeira, sobre signo, o modelo de Peirce, entre outras coisas. Eu grifei as partes mais importantes que eu vou citar agora também. O signo tem um papel de mediador entre algo ausente e um intérprete presente. Linguagem é todos os sistemas de produção de sentido, aos quais o desenvolvimento dos meios de reprodução de linguagem propiciam hoje uma enorme difusão. Esse é uma definição da Santaella. Já na semiótica aplicada ao projeto de design, eu grifei. O design deve conhecer as intenções, metas, exigências e limitações do seu cliente e se preocupar com as características geográficas, temporais e socioeconômicas, não só do usuário visado, mas até mesmo a comunidade em geral, até mesmo daquele que dificilmente se aproximarão de fato do produto. O repertório do interpretador será o fator determinante para que os objetivos do processo comunicacional sejam atingidos, ou seja, não adianta de nada você fazer um produto excelente se o seu público-alvo não compreender que aquele produto não for um produto ambientado para aquele tipo de público-alvo. Depois, o livro começa a falar sobre o processo de comunicação, que parte da mensagem do emissor para o receptor, que eles ficam trocando. Uma hora o emissor é receptor, outra hora o receptor é emissor. Nesse meio nós temos o canal, ruído, sinais, etc. Depois ele começa com a definição de signo. O signo é uma manifestação que representa algo que lhe deu origem. Ele só pode funcionar como signo se carregar esse poder de representar, substituir outro diferente dele. Porque, se ele for igual ao que ele representa, ele não é mais um signo, ele vira um objeto, Aí, de acordo com Peirce, ele fez a tricotomia. E no livro ele aborda de um jeito bem simples essa tricotomia. Primeiro ele começa pelo signo representamen. O signo em si, ou representamen, é algo que integra o processo de representação, passível de ser percebido e sentido. O representamen corresponde às dimensões sintáticas e materiais do produto. Aí, o qualisigno, O qualisigno diz respeito às suas características que o menos particularizam, como as cores, os materiais, a textura e o acabamento. O sinsigno é o aspecto do signo que já o particulariza e individualiza como ocorrência, sua forma, suas dimensões. O legissigno é como as conversões e as regras. Os padrões se manifestam no representamen. As aplicações de perspectiva, o entendimento das normas. E é assim que divide o representamen: qualisigno, sinsigno e legissigno. E o objeto é o modo como o signo se refere àquilo que ele representa. E ele é dividido em ícone, índice e símbolo. Aí cada um desses 3 pontos se dividem em mais pontos também, que eu vou falar as definições bem rapidinho. Ícone: quando esta representação se dá por semelhança, chama-se ícone. O ícone é dividido em imagem, que é o nível do primeiro ícone. O segundo nível do ícone é o diagrama e a metáfora é o terceiro nível do ícone. Depois nós temos o índice. O índice é quando o procedimento de representação se faz por meio de marcas que o objeto dinâmico causa, denomina-se índice.
O índice ele também tem duas divisões, que é a identificação e a indicação. O índice de identificação, em que é possível pelo signo retraçar-se inequivocamente a origem da causa. E a indicação, na qual se evidencia o efeito, mas a origem ou a autoria da marca é obscurecida ou inacessível. Depois temos o símbolo. O símbolo é a relação que se dá por um processo de convenção. Pode-se distinguir os signos com caráter icônico, símbolos icônicos, dos mais orientados para uma relação indicial, símbolos indiciais, contrastando com os símbolos em que o caráter arbitrário predomina, que são os símbolos simbólicos. Depois temos o interpretante. O interpretante é o que um signo pode gerar na mente de alguém. O interpretante ele é dividido em rema, dissente e argumento. Rema é uma imprecisão de sentido, que se dá no instante inicial de contato com o novo. Esse âmbito de conotações amplo e impreciso é o que se chama de rema, né? O dissente é quando o interpretante enseja particularizações interpretativas, afirmações em que a denotação trata-se de um elemento do interpretante chamado de dissente, ou de signo. Argumento. O interpretante que esteja pejado de certezas, de garantias, é um argumento. A partir disso, se construi uma tabela, que eu vou deixar aí mostrando. E agora vamos para as dimensões do produto. Segundo Benz, o produto pode ser dividido nas seguintes 4 diferentes dimensões semióticas: a dimensão material, a dimensão técnica ou construtiva, a dimensão da forma e a dimensão do uso. Vamos começar pela dimensão técnica, que é a sintática. A dimensão sintática abrange a estrutura do produto e o seu funcionamento técnico. A sintaxe de um produto pode ser ilustrada por desenhos técnicos e modelos. Já a dimensão do uso é a pragmática. Essa dimensão pragmática inclui todo o ciclo de vida, desde a sala de projeto do designer à lixeira. O uso é entendido como a utilização prática de um produto, compreendendo toda a existência do produto, de seu planejamento à sua destruição, reuso ou reciclagem. Dimensão pragmática de um produto inclui o conhecimento sobre os seus usuários e sobre o seu impacto ambiental e também sobre negócios e produção. Já a semântica do produto. A dimensão semântica agrega aspectos de referência, a dimensão sintática e a material, seus descritores. Agora a identidade do produto. De acordo com a teoria da informação, quanto mais um produto informar, mais forte é a sua identidade. Referências no produto. Os signos têm vinculação cultural e seus objetos de referência devem ser considerados como unidades culturais. Para o adequado desenvolvimento do projeto, o design deve ter familiaridade, compreensão e domínio do grupo cultural em que o produto resultante irá circular, que é o que foi explicado anteriormente, né? Porque cada cultura tem seu modo de design, tem um modo de ler, tem um modo de fazer as coisas. Então, talvez um argumento que funcionasse aqui no Brasil não fosse funcionar no Japão, por exemplo, que tem um modo de leitura diferente do da gente. Aí, as referências do produto. Eu vou citar aqui, ó. Aí tem a referência icônica, que tem por base o aspecto de semelhança, seja por imagem, por estrutura, organização ou por metáfora. Aí essa referência icônica é dividida em tradição da forma, semelhança cromática, semelhança de material, metáfora, estilo e semelhança de ambiente. As referências indiciais. Na referência indicial está subjacente uma determinação de casualidade, ou seja, o algo se faz presente por vestígios mais ou menos contundentes de sua existência. Aí nessas referências indiciais temos traços de ferramenta ou de máquina, cor, forma indicativa, marcas de uso, outros traços, sinais luminosos e sonoros, som de uso e barulho de um produto, cheiro, toque material, algoritmos, etc. Já nas referências simbólicas temos os símbolos gráficos, cor simbólica, forma simbólica, posições e posturas simbólicas, material simbólico. Já na relação do produto e interpretador, eu peguei só 4 pontos assim que eu achei os principais, que é a caracterização do interpretador, os aspectos temporais e espaciais relacionados ao uso do produto, as finalidades do produto e produto como veículo de comunicação social. Aí, o livro sugere uma abordagem, que é a proposta de uma abordagem semiótica do projeto de design. E eu vou tentar falar aqui de maneira resumida o que é mais ou menos isso. Primeiro você vai fazer a identificação dos valores centrais. Você vai ver
a personalidade do seu produto. A personalidade é um reflexo de visão e das intenções do que são responsáveis pelo empreendimento e pode ser apontada pelo modo como este algo se mostra e se coloca nas contingências de sua ocorrência. A Lucy, ela dá algumas dicas de como achar essa personalidade, como delimitar essa personalidade. Depois nós vamos ter a primeira parte, que é construindo o personagem. Basicamente você vai construir uma persona e se basear nessa persona. Esse modo é do Patrick Jordan, que ele sugere essa construção de um personagem que tipifique o interlocutor. Uma parte que eu grifei é: cada tipo de indivíduo guarda algumas expectativas em relação ao produto. Ao se obter a síntese de 3, 4 ou 5 palavras que particularizem esse estado, é aí que tu vai poder ir para essa segunda parte agora, que é encontrando uma voz visual. Com essa voz visual, vai ser feita uma espécie de brainstorm, que eu achei a parte muito divertida. Primeiro vai ser a listagem de todas as palavras que podem expressar valores relacionados a esse produto que você vai fazer. Aí esse modo, sem se refrear nenhuma das ideias, é bem livre. Aí depois vai ter uma síntese, que vão ser eliminadas algumas dessas ideias e vai ficar 3 ou 4 palavras que vão ser escritas em cartões. Aí depois você vai pegar papel em branco e vai pegar recorte de imagens. Esse recorte tem que ser bem abstrato, formas abstratas, linha, textura, cores. Aí o grupo ele vai começar a definir qual dessas cores, texturas, formas se encaixa dentro daquelas palavras que eles escolheram. No final tem que ficar 10 recortes, que é o brief mesmo. E a meta desse processo é fazer com que o olho perceba os recortes restantes como um todo e não fique movendo o olhar. Depois dessa síntese, o design vai ter a construção do enunciado, que é a voz formal, a personalidade. Na terceira parte, você vai fazer quase uma tabela. Essa parte não é muito legal. Que vai ser a relação com aquelas classes signas, tipo primeira idade, segunda idade, terceira idade, qualisigno, sim signo, todas aquelas coisas. Você vai fazer uma tabela que vai relacionar o objeto com o inicial, o icônico e o simbólico. Depois vai ter a geração de alternativas. Aí nesse ponto do processo de design, que são feitos esboços. Vai ter outro brainstorm, que é para os enunciados dos esboços serem discutidos. Aí no final, eles fazem uma avaliação da comunicação do produto, que vão ver se os requisitos foram atendidos, o que falta ser testado, se tem alguma possibilidade de isolar os aspectos a serem testados, a consistência dos requisitos, se tem possibilidade de fazer um novo teste, se a avaliação das imagens são semelhantes e concorrentes, e vamos experimentar os modelos conceituais. E assim termina o livro. Eu achei esse livro muito maravilhoso, sério. Pois é isso, muito obrigada!